Sejam bem-vindos a mais uma edição do AbrasaCast. Já é o segundo nosso, já. Me chamo Juan. Eu me chamo Cauã e a gente tá aqui com um convidado muito especial, que é o pastor Alessandro. Tô muito nervoso, mas... Vai, pastor, se apresenta aí. Eu é que tô alegre de ter recebido o convite de vocês para estar aqui. E é isso. Então, a gente queria começar o podcast perguntando quem é o Alessandro. Quem é o Alessandro? Rapaz, o Alessandro, pastor ou Alessandro? Pode começar sendo só o Alessandro. Aí você chega até o pastor Alessandro. Trouxemos uma caminhada aí, né? O Alessandro é um jovem que se converte aos 14 anos de idade, de uma família simples, na região de Petrópolis, Rio de Janeiro. Um dos 7 filhos de uma irmã chamada Maria também, né? Me converti ali na Igreja Metodista do Brasil no ano de 1992, uns 14 para 15 anos. Novinho, né? Já estou com 44 anos, já vai 30 anos, né? Você era cristão antes ou só a partir dos 14? Não, a gente vem de família espírita, né? Ah, sim. A gente vem de família espírita. E como começou essa caminhada? Então, nós trabalhávamos de caseiro numa fazenda, e existiam alguns funcionários nessa fazenda, e uma dos funcionários era crente em Jesus e era um membro da Igreja Metodista do Brasil. E aí fez o convite para minha família. A minha mãe chegou a levar os meus irmãos, mas, na verdade, o único que ficou fui eu. 10 anos depois é que minha mãe vem se converter, né? O único que permaneceu na igreja foi eu. Convite de uma vizinha, já falecida, já descansa no Senhor. Antes de você entrar pro cristianismo, como que você enxergava assim sua família, sendo toda espírita, e depois de você entrar, como que eles reagiram? Como você passou a enxergar eles? Então, antes de eu ser cristão, não tinha uma visão assim, uma visão religiosa definida, né? A gente vem do catolicismo, nós fomos criados assim pela minha avó no catolicismo, mas não com uma visão clara sobre a questão da religião, né? Então, assim, quando eu me converti, na verdade eu comecei a igreja com 14 anos, eu me converti mesmo com 17 para 18 anos. Então, foi um tempo de muitos conflitos, porque eu fui o primeiro a me converter na família inteira, né? Tanto na família de parte de mãe, quanto na família dos meus tios, minhas tias, meus primos. Eu fui o primeiro a se converter da família inteira. E minha família é uma família grande. Quando a gente reúne o pessoal lá, dá 70, 80 pessoas. Então, assim, foi muito difícil. Muito difícil. Manter crente foi muito difícil. Você tinha algum irmão de oração, algum irmão que te ajudava na caminhada? Porque para um recém-convertido, com ficar tanto tempo assim, às vezes sozinho, é um pouco mais complicado do que geralmente pessoa que vem de uma família cristã, ou que tem pelo menos um amigo cristão que vai com você, algo do tipo. Eu me converti numa igreja que trabalhava firme a questão do discipulado, né? Eu não sabia disso. Hoje eu entendo que era a visão do discipulado. A Igreja Metodista Cascatinha trabalhava firme. E eu fui abraçado por alguns irmãos que vale a pena até mencionar o nome deles, né? Josilene, Jordânia, o Luizinho, que a gente chamava de Lili. Esse foi um dos principais que me ensinou aí a caminhar, ler Bíblia, ter vida com Deus, essas coisas. Me esqueci agora. Fugiu aqui. Calma. Me esqueci agora. Faz uma pergunta aí. Tem um monte. Como é que foi esse processo de discipulado? Assim, de aprender a absorver? Então, é diferente do discipulado que nós temos hoje, porque é bem diferente. O discipulado de hoje ele é bem mastigado, bem mais fácil, né? Naquela época, o nosso discipulado se dava em ter vida de oração, leitura de Bíblia. Então, assim, o meu pai, na fé, ele dizia o seguinte: o bom crente, para ser crente, tem que ler 5 capítulos da Bíblia por dia. E eu lembro que nós entramos aí na caminhada de ler a Bíblia e líamos 5 capítulos da Bíblia todo dia. Eu era novo, né? Acho que quando a gente é adolescente, a gente tem um sono infindo, né?
Então eu chegava a dormir com a Bíblia na cara, lendo o capítulo e tal. E tinha muita briga, porque nós dormíamos, éramos muitos irmãos, 7 irmãos homens, né? Então a gente dividia o quarto, eu queria ficar lendo Bíblia, tinha que vir dormir na sala. Aí acordava de madrugada com a minha mãe dizendo: essa religião vai te matar, você está ficando fanático, né? Porque eu dormia com a luz acesa, a Bíblia na cara, ela levantava para ir no banheiro de madrugada, e aí dava esses conflitos. Mas foi um tempo que eu aprendi a ler Bíblia, né? E nessa pegada aí já foram 14 vezes lendo e ainda não conclui, né? Você não conclui. O senhor conseguiu converter alguém da sua família assim, quando entrou? Assim que eu me converti? Isso. Não. Minha família vem... A primeira pessoa de se converter na minha família, da família próxima, né, foi minha mãe, uns 10 para 12 anos depois que eu já estava no Evangelho. Demorou. Minha mãe continuou ainda no movimento de espiritismo e tal. Demorou muito. Ela se converteu por causa de uma enfermidade e tal. E aí tinha uma pessoa amiga minha, que era da Igreja Batista, fazia unha, né? A Moniquinha. E ela fazendo a unha da minha mãe, começou a evangelizar a minha mãe, ganhou minha mãe para Jesus na Igreja Batista. Mas aí depois minha mãe se sentiu melhor na Igreja Metodista Wesleyana. Ela é membro dessa igreja até o dia de hoje. Assim, óbvio que teve muitos confrontos espirituais, assim, que você entrou, até por causa da religião diferente que a sua família ou era, né? Já teve um que chegou a te assustar, assim, de alguma situação que... Você é novo convertido, né? Numa igreja que é uma igreja mais tranquila, que é a Igreja Metodista do Brasil. Naquela época era uma igreja mais tranquila. E aí você chega da igreja na sua casa. Sua mãe está numa roda de consulta espiritual com uma mãe de santo. Você toma leva aquele susto, né? Aquele impacto, né? E aí ela chegava a falar na época: casa quem manda sou eu, e você não tem esse direito de falar nada ali, né? Então é impactante. Foi meu tempo de novo convertido foi um tempo difícil, e hoje eu entendo que foi um tempo que Deus foi forjando algumas coisas, né? Para que hoje eu tivesse onde eu tô, se é que eu tô em algum lugar também. Qual foi o momento que você considera assim marcante? Foi o momento que você se viu, não sei se foi num culto, em algum momento específico, e você falou assim: caramba, é isso que eu quero pra minha vida. Quero ser cristão, sabe? Então, eu conheci um homem de Deus, já dorme no Senhor. O nome dele era Adalberto, né? Missionário Adalberto. E ele conduzia as reuniões de libertação da Igreja Metodista. Apesar de que ele não era da Metodista, ele era, me parece, da Casa da Bênção, alguma coisa assim. E quando eu vi aquele homem ministrando a palavra de Deus com autoridade, com fervor, eu digo: é isso que eu quero para minha vida. A sua conversão veio com 14 anos mesmo? Ou depois de um tempo que o senhor entrou na igreja, você pensou assim: caramba, eu preciso mudar minha rota? Não veio com 14 anos, não. Eu entrei para a igreja com 14, mas eu me converti mesmo com os meus 17 para 18 anos, num retiro, né? Num retiro de adolescentes. Eu me converti aí mesmo. Que você começa a ter entendimento. Mas a minha conversão não foi de imediato, não. Foi processual. Não, é bom falar disso, porque querendo ou não, as pessoas elas têm muita ideia de que quando você se converte, é tudo da água pro vinho. Não, eu entendo que, por exemplo, muitas coisas elas já mudam logo, querendo ou não, a sua atitude. Mas, por exemplo, quando você se converte num culto, querendo ou não, a sua casa não vai ter mudado, as suas amizades ainda vão ter continuado as mesmas. Uhum. Então, quando assim eu vou num culto, eu me converto, eu falo assim: cara, é isso que eu quero pra vida. Assim que você sai da igreja, que a igreja geralmente deve ser, né, aquele ambiente com irmãos, de comunhão, a partir do momento que você sai da igreja, é como se você voltasse pro mundo, e embora você esteja diferente, as coisas ainda estão iguais, sabe? Estão iguais, Então, como... Até para um conselho para quem está ouvindo isso: como você se manter firme em locais, seja família, lugar de amizade, em que são diferentes do que você realmente agora quer com a sua mudança? Eu fico me lembrando, na época que eu me converti, eu fazia 5ª série primária,
uma sala de aula com, sei lá, com 40 alunos e nenhum crente. Eu era o novo convertido. Então, assim, naquela época eu parei até de estudar. Eu parei de estudar. Foi muito difícil. Não é fácil. Não, manter a confissão de fé nesses ambientes é muito difícil mesmo. Mas eu sabia o que eu queria, né? Então, na medida que você vai firmando o que você quer, alguns amigos vão ficando pelo caminho e, enfim. E é interessante porque hoje eu estou colhendo ainda frutos daquela época, né? Eu estou com meu irmão, o mais difícil de se converteu na minha igreja que eu pastoreio, que é o Maciel, e a gente está aí nesse processo de levá-lo ao batismo. Eu estou acreditando que na igreja que eu pastoreio há 1 ano, ele vai ser o primeiro que eu vou batizar na igreja. Isso é muito legal, entendeu? Mas são 31 anos andando, entendeu? Então, o importante é você manter foco e guardar firme a confissão da sua fé. Não tem como você ficar esperando que os teus amigos vão te apoiar, que o entorno vai apoiar, porque muitas vezes não apoia. Mas é a sua decisão que vai fazer a diferença, entendeu? E como que é, pastor? Qual foi a parte mais difícil, assim, de abrir mão de algo que você não queria naquele momento? Teve isso? Ou você conseguiu facilmente abrir? Não, você imagina como era a vida há 30 anos atrás. Não tem nem como você imaginar, que você não era nem nascido, né? Era novo. Mas há 30 anos atrás nós não tínhamos muitas opções como tem hoje, né? A juventude não era tão solta como é hoje. A gente tinha um pouco mais de temor, mesmo não sendo crente, a gente tinha um pouco mais de temor, né? A gente não experimentava algumas coisas que a juventude atual. Então, eu não tive muita dificuldade, até porque as coisas da igreja era tudo novidade, né? Me converti, era tudo novidade. Vai ter acampamento, novas amizades, uma nova perspectiva. Então, eu não tive dificuldade, assim, de deixar nada para trás, assim. Foi muito difícil deixar isso. Não foi proposta de algo novo, foi interessante, entendeu? É algo que eu ouço muito de pessoas mais velhas, que elas falam que a geração de hoje não tem tanto temor como a geração anterior tinha. Por que você acha que isso aconteceu? Eu acho que tem a ver com a criação, né? Tem a ver com a criação. Muitos temores que eu tinha, que a gente pode colocar assim, temores de medo mesmo, eles vêm por causa da criação da minha avó, das histórias que a minha avó contava da mula sem cabeça, do Saci Pererê. Histórias que foram passadas de pais para filhos e automaticamente minha avó passou. Então a gente tinha um pouco de medo, né? Naquela época a gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje. Nós não estávamos globalizados como nós estamos hoje. Então gerava um certo medo mesmo, entendeu? Não tinha esse conhecimento. É o medo pelo desconhecido, Exatamente. Né? Então, isso foi bom, porque privou aquela geração, apesar de que alguns se perderam, mas foi bom porque acabou, não sei, de alguma forma, reservando, né? E guardando em nós valores, né? Eu carrego valores hoje que minha avó plantou em mim, e eu acho muito legal isso, entendeu? Agora, a geração de hoje, a diferença está aí. A geração de hoje tem alguns que nem avô conheceu, nem avó, não tem referência, né? E é uma geração que também hoje que eu vejo muito que como os pais, eu ouço muito dos meus pais e os pais amigos deles que falam assim que eu quero dar pro meu filho o que eu não pude ter. E às vezes por querer dar algo, ele meio que vai trabalhar mais, vai procurar meios de conseguir aquilo, mas ele troca isso pela sua presença. Então eu vejo que, por exemplo, na geração de vocês talvez tivessem mais contato com os avós, com os pais, algo que talvez a geração de hoje não tenha tanto. Às vezes os pais estão ali só em corpo, mas a alma está em outra mente. A gente tinha medo de tudo, né, cara? E outra coisa, uma coisa que hoje não se faz, na minha época a gente apanhava, entendeu? Né? A gente apanhou muito. Eu apanhei muito. Apanhava da avó, apanhava do irmão mais velho, apanhava da mãe, apanhava do pai, entendeu? Apanhava na escola. Então, esse negócio de apanhar era muito real na nossa época. Hoje em dia não tem mais isso, né? As crianças não apanham como antes. Eu apanhei bastante, viu? Eu apanhava de vara, de borracha, apanhei muito. Também a gente aprontava muito também, né?
aprontavam muito. Que ou não, se o pai ou a mãe acaba não castigando, a vida castiga, né? Geralmente a vida não tem tanta pena igual o pai. Hoje eu falo lá na minha mãe, né? A gente se reúne como família, eu falo, foi muito bom ter apanhado. Naquela época não era bom, não. Era uma revolta sem fim, mas hoje eu entendo que foi bom, foi muito bom. Deu parâmetro, deu direcionamento também. Essa fala é interessante, né? Não mata não, apanhar não mata não. Era bom se tivesse liberado hoje pra apanhar. Pé de galinha não mata pintinho, né? Muito bom isso aí que você falou. A minha avó que me falava quando me batia. Ela falava isso pra mim. Muito bom, muito bom, muito bom. Não, essa fala é interessante de que hoje, agora você fala que se encontra com a sua mãe e fala que é muito bom ter aprendido. Como nós somos jovens, talvez nós não tenhamos essa noção, mas que provavelmente daqui a alguns anos vamos ter coisas que nós reclamamos dos nossos pais ou amigos que no futuro nós vamos ser gratos, sabe? E igual quando você se converteu, por exemplo, você não teve apoio da família, não teve apoio de amigos, você teve que crescer sozinho. Mas essa própria dor de ter passado por esse processo sozinho, entre aspas, te fez mais forte, sabe? Que ou não, uma borboleta, uma lagarta, ela não pode virar uma borboleta se ela não passa por aquele momento de dor no casulo, né? Então é algo que um crente tem que ficar mais esperto, né? Que querendo ou não, marcar não faz bom crente. Assim, na verdade, não há crescimento sem dor, né? Todo crescimento exige uma dorzinha, né? A minha foi uma dorzona. Mas a gente cresce, amadurece, e quando você vê, o tempo passou, você aprendeu, entendeu? E é isso. Quando você se viu, assim, pela primeira vez no seu propósito, que você já tem um chamado missionário, já viajou por vários lugares, quando foi a primeira vez que alguém te revelou, você sentiu do coração? Aí eu tinha uns meus 16 para 17 mesmo, né? Justamente porque eu me converto numa igreja que tem um trabalho de libertação que é dirigido por um missionário, né? E ele não era chamado de pastor, nem de ministro, nem de apóstolo, era um missionário Adalberto. Então, como eu queria ser igual a ele, assim, eu fui entendendo que eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Mas com os 16 para 17 anos, eu senti Deus me chamando, né? Para ser missionário. E naquela época era muito complicado, porque a gente não tinha ninguém que explicasse assim, um caminho, não, entendeu? A gente ia tateando. E, na verdade, eu fui concretizar isso já com os meus 19 anos, 19 para 20 anos, quando eu fui enviado por uma igreja, que, na verdade, uma igreja que eu fiz parte junto com o pastor de vocês, né? Que é a igreja da irmã Irene. Essa época dos meus 18 para os 19 anos foi a época que eu conheci o pastor Ricardo. E a igreja acaba reconhecendo aí a chamada, né? E aí eu procurei saber onde eu poderia fazer um treinamento missionário, porque eu quero ser missionário, e aí eu descobri a Jocum, né? E aí com os meus 19 para 20 anos eu despedi da igreja, que eu fazia parte, não era mais a igreja metodista, era uma comunidade evangélica, dirigida por uma saudosa pastora, a pastora Irene. E a gente estava vivendo o ápice do avivamento nessa igreja, uma igreja que, sei lá, em um ano saiu de 80 para 300 pessoas, sei lá quantas pessoas. Um avivamento que fazia culto terça, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã e à noite. Então a gente estava vivendo esse avivamento. E no auge desse avivamento, eu senti que era tempo de eu largar tudo. E aí entrei em contato com a Jocum e tal, me informei. E aí fui fazer um curso de formação missionária integral por 5 meses, numa base missionária em Belo Horizonte, na Grande Belo Horizonte, né, em Contagem, que é a base de Contagem da Jocum. E aí, em julho de 98, eu larguei Petrópolis, nunca tinha saído da minha cidade e tal. Peguei um ônibus no Terminal Novo Rio e nunca tinha saído do Rio de Janeiro. Eu dormi no Rio de Janeiro, no ônibus, e acordei e estava na capital mineira, em Belo Horizonte. Como foi a sua primeira viagem missionária, assim, no lugar que você foi? Então, depois o treinamento missionário se dava em 5 meses, ainda se dá, a Jocum ainda trabalha assim, 5 meses, 3 meses teórico e 2 meses prático. Então, ali você conhece pessoas do mundo inteiro, né? Eu
tive a oportunidade de estar com jovens da mesma idade, dos 18, 19 anos, do Brasil inteiro, de várias denominações, presbiteriana, metodista, wesleyana, Assembleia de Deus. Na época não tinha da Universal, não tinha da Universal, mas tinha muitos assembleianos. E aí a gente passou por um tempo de treinamento, que durava 3 meses, com aula, né? Aquele esquema, né? Acordar cedo. Eu fui curado aí, que eu tinha problema de mau humor quando eu acordava cedo. Mau humor terrível me tomava. E aí, depois dos 3 meses, você é designado como equipe para ir atender uma região do Brasil. E aí eu fui para um lugar chamado Garça. 30 dias em Garça e 30 dias em Araçatuba, os 2 lugares em São Paulo. Trabalhar com uma igreja presbiteriana. Foi a primeira viagem missionária que eu fiz. Na verdade, quando eu era adolescente na Metodista, a gente passou por um treinamento missionário adolescente, né? Que é projeto missionário de férias, esses de julho, assim, 15 dias, uma semana de treinamento, uma semana de prático. Aconteceu o treinamento no sítio John Wesley, lá em cima em Teresópolis. Também conheci jovens da igreja metodista de vários lugares. E a minha equipe precisava sair para um lugar chamado Cambuci, que é interior de Campos, né? Essa foi a primeira viagem missionária. Nós fomos plantar a igreja metodista ali. Hoje tem uma igreja metodista sólida ali, que eu ajudei a plantar quando eu era adolescente, fazendo visita e tal. Depois dessa experiência missionária que eu fui para Jocum, e aí uma experiência missionária um pouco maior, que foi essa de passar 30 dias, né, em Garça, depois mais 30 dias em Araçatuba. Quando terminou esse tempo, eu voltei para Belo Horizonte, teve a formatura do curso, voltei para Petrópolis, mas já voltei com meu coração decidido. É isso que eu quero fazer da vida. Eu quero viajar e pregar o evangelho. Pastor, qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou assim no campo missionário? A maior dificuldade no campo missionário? Poxa, na minha época eram muitas, né? Assim, a comunicação. A gente não tinha um WhatsApp naquela época, então você tinha que escrever uma carta chamada carta social. E só podia escrever, você podia escrever uma folha A4, você escrevia na frente e atrás, dobrava e colocava no envelopezinho. Pagava 5 centavos para o correio. 15 dias depois a pessoa recebia aquela carta, ela lia e te respondia, você recebia aquela carta, se desse assim, em 30 dias ela voltava para você. Então, era uma dificuldade, a comunicação era uma dificuldade. Finanças, na minha época de missionário, era uma dificuldade e que não era um privilégio, né? Porque até hoje, finanças, dinheiro, é uma dificuldade no campo missionário. Sempre foi, eu acho que sempre vai ser. Eu acho que sempre vai ser. Então, a maior dificuldade que você enfrenta no campo missionário hoje é finanças. Na minha época tinha essa questão da comunicação e também a questão de finanças, né? Quantos países o senhor já visitou, pastor? Eu nunca saí da América Latina, né? Mas eu tive no Uruguai, Argentina, tive na Bolívia, Peru e Paraguai. 5 países aqui do Sul, né? Da América do Sul. Fora daqui, eu não tive nenhum outro país, não. Vendo esses 5 países assim, qual foi o choque cultural assim que mais te surpreendeu? O choque cultural que eu tive, o maior choque cultural que eu tive foi na Argentina, né? Eu já era missionário por um longo tempo e tinha sido desafiado para me juntar a uma equipe que iria para a China. Essa equipe sairia de Buenos Aires, Argentina. Eu levantei sustento, na época, vendendo camisa e tal, e fui para a base da Jocum e Tuzangó, Morón. É uma região de Buenos Aires, para me juntar com essa equipe. Aconteceu um acidente, um rapaz da equipe faleceu, a equipe ficou ali. E assim, algumas dificuldades, não tem aquela dificuldade, mas a língua, o idioma, para mim, foi uma dificuldade, né? Eu fiquei 2 meses sem se comunicar, porque eu achava que o espanhol não era uma língua tão difícil. E fiquei 2 meses sem comunicar. É muito ruim você estar num lugar querendo comunicar e você não sabe o que as pessoas estão falando, as pessoas não sabem o que você está falando. Essa foi a primeira dificuldade. Então, se você tem um chamado missionário, sente que Deus está chamando você para missões, você precisa especializar num idioma.
no básico de um idioma, para você não passar o que eu passei. Eu fui orar, falei, Deus, tu me trouxe para cá e agora eu não sei falar a língua dessa gente, eles falam rápido demais, como é que vai ser e tal. E Deus me presenteou com espanhol. Eu falo que presenteou, porque eu sou fluente em espanhol. Eu escrevo, traduzo, entendo, falo, mas foi presente de Deus. Eu nunca fiz um curso de espanhol, eu nem assisti a aula quando eu era novo. De espanhol, eu nem tinha naquela época aula de espanhol na escola. Então, assim, o idioma foi um desafio, né? Essa foi a tua pergunta mesmo, né? O desafio. Agora, o outro desafio é a comida, né, cara? A comida pro brasileiro é o país... O Brasil é o país rico em comida, que a gente tem uma variedade de comida muito grande. Aí você vai morar em Buenos Aires, na Argentina, eles valorizam muito batata, né? Eu fiquei 1 ano morando na base da Jocum em Ituzangó, em Buenos Aires. E fiquei 1 ano comendo batata. Então eu comia batata ensopada, batata frita, purê de batata, batata grelhada, batata grande, batata pequena. Do jeito que você imaginar. Então hoje eu tenho dificuldade de comer batata. Eu fiquei 1 ano comendo batata. Tinha dia que eu queria tomar um cafezinho, igual aqui, um cafezinho. Lá não tinha esse cafezinho, né? Então, eles valorizam muito o pão, massa em si, né? Pizza e tal. Melhor carne do mundo eu comia ali. Mas não tinha um arrozinho com feijão, né, da mamãe, né? Então a comida é um desafio para quem tem chamado missionário. Teve uma assim que você não gostou de jeito nenhum? Tipo... Nesse tempo da Argentina, não. E em algum outro país? Não, em outro país não. No Brasil mesmo. Na época que eu tive como missionário no norte do Brasil, na região de Porto Velho, Rondônia, no Acre, eles me fizeram experimentar uma comida que eu não lembro o nome, mas é um caldo verde, assim, acho que é tacacá o nome. É um caldo verde, assim, como se você tivesse cozinhado um mato ali mesmo. E é um mato mesmo. E eles colocam uma gosma de aipim no fundo desse caldo verde com um camarãozinho. E você começa a comer aquilo e a sua boca vai ficando dormente, assim, seus beiços começam a tremer e você fica com a boca toda dormente. Foi um desafio para mim. Eu não gostei muito de ter. É para não sentir fome mesmo, sabe? Não. Ainda tinha uns irmãos, pastor, nós vamos levar o senhor para comer jacaré, comer cabeça de macaco. Eu ficava olhando e digo, vocês comem isso aqui? Legal. O maior desafio para o missionário é finanças, comida. Não tenha dúvida. Se ele for um missionário brasileiro e estiver assistindo, estiver em algum país fora do Brasil, ele está enfrentando desafios com comida. Com certeza. Já chegou a estar em alguma tribo indígena? Você já falou que esteve no norte e tal? Como eu não entendi o que você... Alguma tribo indígena? Já tive algumas tribos indígenas na Argentina, no norte da Argentina, com tarântula do tamanho da minha mão. Caramba. Nossa. 4 dias sem tomar banho, não tinha água. Olha que maravilha, né? E em Mato Grosso de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tive com os ticunas, acho que é ticunas mesmo. A primeira experiência com ticunas não foi legal, né? Que eles resolveram fazer uma carne de sol e rasgaram a carne e penduraram no varal mesmo, né? De arame farpado, e aí enche de bicho e tal. Na hora da gente preparar aquela carne para comer, ela vem assim recheada, né? Com aquelas larvinhas e tal. Então não foi uma experiência. 2001 isso. Janeiro de 2001. Nós tivemos nos Ticunas com a igreja Assembleia de Deus do... Como é o nome daquele japonês que tem a maior igreja do mundo? Po Yong-shu. Né? Como é o nome da igreja dele? Evangelho Pleno. Assembleia de Deus do Evangelho Pleno. Nós estivemos trabalhando com essas 2 tribos, mas das 2, a pior experiência foi na Argentina, né? Ficar sem comer, 4 dias sem tomar banho e tal. Essas aventuras que a gente faz quando é novo para pregar o Evangelho, né? Mas por que ficou 4 dias? Fala aí. Não tinha água, não tinha... O lugar que nós ficamos, dentro da tribo, não era um lugar acessível à água. Né? Graças a Deus, no 4º dia choveu. E aí a gente conseguiu colher a água da chuva para tomar banho. Tem até um vídeo no meu Facebook, eu não sei, tá lá, tem que procurar, da gente tomando banho na chuva lá, tomando banho na água da chuva. Eu falei, cara, 4 dias sem tomar banho, começou a chover, um frio, bem no norte da Argentina, numa região chamada Chaco.
é uma região árida, seca da Argentina, não costuma chover sempre. E choveu, eu não perdi tempo, botei um shortinho, fui lá, catei um sabonete, fui para debaixo da bica tomar banho, né? Já passou por algum momento muito perigoso, assim, no campo missionário? Nós tivemos uma experiência desagradável no Peru, né? Acho que das experiências missionárias mais perigosas que nós tivemos foi em Lima, no Peru. Eu tenho até um amigo meu que foi casado com uma missionária do Peru, não sei se ele vai assistir, mas nós ficamos ali. Assim que nós chegamos para um tempo missionário ali no Peru, 20 pessoas, nós fomos recebidos pela Igreja Metodista de Callao, é a região portuária de Lima. E aí eu fui descansar alguns dias sem dormir, né? O pessoal da equipe ficou liberado, foram passear e a equipe foi assaltada, né? Um molequinho veio e roubou o celular de uma das meninas que estava na equipe. Os meninos acharam aquilo um absurdo, correram atrás. E o menininho correu assim, entrou numa viela, tinha mais alguns ladrões ali. E aí foi assim, nas primeiras horas que nós estávamos no Peru, a equipe foi assaltada, perdemos 5 celulares, dinheiro e tal. Foi tenso. Aí, uma semana depois desse acontecido, parte da equipe estava indo para o aeroporto. Eu achei aquilo um absurdo, porque o pessoal reclama muito do Brasil, que aqui não tem segurança e tal. Mas a equipe estava a caminho do aeroporto. 6 homens cercaram a van em pleno trânsito, quebraram os vidros da van com barra de ferro e assaltaram a van, né, levando notebook, coisas que o pessoal tinha comprado e tal. Um dos meninos da equipe cortou a mão. Então, assim, foi esse tempo em Lima. Lima é uma cidade bonita, de boas comidas, mas muito perigosa. Então, foi um tempo de perigo, assim. Isso já foi no ano de 2016, me parece. Recente. É recente. Agora, o senhor plantou uma igreja, eu lembro que você falou. O senhor agora está só sendo só um pastor ou está sendo um pastor itinerante? Ai, meu pai, essa é a parte difícil, né? Na verdade, plantamos 2 igrejas. Nós plantamos uma igreja no Nordeste, né, no interior de Pernambuco, em parceria com a Igreja Plenitude. Pastor Felipe Mariano Vidal topou o desafio e nós tivemos há 5 anos atrás plantando uma igreja lá. Essa igreja segue. E agora nós plantamos uma igreja na nossa cidade em parceria com a Igreja Batista Filadélfia do Acre, que é o pastor Eldo Gama, né? Pastor dos pastores lá. E eu não sou pastor sozinho, né? Tem um casal de pastores junto comigo, nós somos 3 pastores na igreja. E sendo 3 pastores, acaba sendo mais fácil eu conseguir essa itinerância de estar aqui, ali, atendendo, né? E agora mais ainda nos domingos também, porque agora nós fazemos culto só pela manhã, às 10h30 da manhã, então geralmente domingo à noite eu tô livre. Agora se perguntasse assim, olha, Alessandro, você prefere a itinerância ou o campo missionário? Eu sei lá. Eu não sei te responder uma pergunta dessa, porque tudo é trabalhoso, tudo exige fé, exige garra, exige bom ânimo, sabe? Tudo exige bom ânimo. Acho que eu respondi a tua pergunta, não sei. Se for para pensar realmente, até o fato de plantar uma igreja também se enquadra no campo missionário, né? Porque nós temos muita ideia de que o campo missionário se engloba só em países de fora, ou um lugar muito distante como uma tribo indígena ou tipo. Mas até o nosso vizinho, até como você disse que foi convertido porque o convite de uma vizinha, até mesmo o nosso vizinho, a pessoa da nossa rua, é um campo missionário, né? Claro. Que todo mundo é um campo missionário. Eu acho mais difícil plantar igreja no lugar que nós estamos. Para mim tem sido... A igreja fez 1 ano agora em fevereiro. Nós entramos num tempo híbrido, né? Flutuante, né? De novembro para agora, para o final de março. Nós estávamos reunindo nas casas. Agora nós estabelecemos um lugar em Correias, que é uma região, me parece que é 2º distrito lá em Petrópolis, uma região populosa, e plantamos a igreja. Graças a Deus, nós estamos com cerca de 50, 60 membros, né? Tem aquele grupo que flutua, mas eu estou com muitas boas expectativas já para o final de abril,
fazer impactos evangelísticos ali naquela região de Correias e para ganhar alma para Jesus. Mas não é fácil plantar a igreja, não é fácil. Mas quando você começa assim do nada, é muito difícil plantar uma igreja. E como você disse, né, o campo missionário começa quando você sai aqui dessa sala, já é um campo missionário aí para você ganhar uma alma para Jesus, falar do amor de Deus, ser uma vizinha como foi a dona Sebastiana, né, que dorme no Senhor, convidando para ir para um culto, né, e o resultado desse convite ela não participou, não viu, né. Hoje eu gostaria de poder compartilhar com ela em vida, dizer, olha, irmã, o que Deus fez por causa do seu convite, né? Isso é muito legal. Pastor, como que o senhor consegue conciliar a sua vida pastoral e a de um missionário? Então, são pegadas diferentes, né? São pegadas diferentes. Ser pastor é muito diferente de ser missionário, porque o missionário, ele... A função dele é pregar o evangelho. Ele chega, prega, discipula ali e ele vai embora. O missionário está sempre nessa pegada. Eu estou, mas não sou. Eu venho, mas eu não participo aqui. Ele vem, prega e vai embora. Já o pastor não. O pastor tem que ficar ali, ele tem que cuidar. Então, são duas coisas totalmente diferentes. E hoje eu não diria assim, eu sou um pastor itinerante, porque eu trabalho com muitas igrejas, né? Wesleyana, Assembleia e tal. Mas eu não sou missionário, eu já fui missionário. Hoje eu sou pastor, né, local, eu tenho responsabilidades na igreja, apesar de estar na itinerância, pregando em uma igreja e outra, e ajudando um irmão e outro. Eu tenho toda essa responsabilidade de estar. Então, a diferença aí de ser pastor e ser missionário é que o missionário ele vem e vai embora, né? Ele vem, deposita ali as sementes e vai embora. Já o pastor, ele tem que cuidar, ele tem que ter essa vivência, né? Então, são duas coisas totalmente diferentes. Eu não diria que dá para conciliar, não dá. Então, você colocou assim, conciliar a vida de pastor e missionário. Não, eu concilio a vida de pastor e itinerante. Eu sou mais pastor itinerante do que pastor missionário, entendeu? Uhum. É interessante que você falou, né, que o pastor ele fica ali, enquanto o missionário ele só planta semente e vai embora. Então, querendo ou não, muitas das vezes você vai ver missionários que eles chegam em algum lugar, eles plantam a semente, mas ele não necessariamente vai ver a árvore completa, né? Às vezes ele pode ver um brotando ali, ele vai sair, ou ele pode ver a árvore já semi-madura, mas muitas vezes ele não vai acabar vendo a árvore madura, né? Isso é um aprendizado, acho que para todo cristão, que muitas vezes nós não vamos conseguir nem sequer ver as promessas que Deus fez pela gente, sabe? Eu já vi muito frase de pessoas falando que, por exemplo, que quando você não morre enquanto Deus não cumprir a sua promessa. Eu discordo um pouco, porque tem muitas promessas que, por exemplo, a de Abraão, que Deus faria um pai de muitas nações, Abraão acabou não vendo isso, né? E que, querendo ou não, quando você só é missionário, é aí mesmo que você tem que confiar em Deus, na promessa dele, porque muitas vezes você fica à mercê de uma oferta, de provavelmente não ter chuva, para não tomar um banho. Então você acaba correndo risco com a própria pele, sabe? E por algo que talvez você nem veja o fruto completo, sabe? É bom você falar sobre essas coisas, porque a gente fala da questão geracional, né? Se nós, como igreja, trabalhamos só para agora, é ruim, entendeu? A pegada tem que ser assim, a gente trabalha pensando nas gerações que vão vir depois. Então, eu plantei 2 igrejas hoje. Estou com 44 anos, 30 anos de evangelho, 2 igrejas plantadas, uma no Nordeste e uma aqui em Petrópolis. Mas o trabalho não pode terminar na gente, entendeu? Você tem que trabalhar para as gerações que virão, entendeu? E é por isso que eu aceito o desafio de vir atender esses convites que vocês fazem, que vocês são novinhos, porque nós queremos sangue novo na casa, né, Ricardo? Nós precisamos de gente nova, porque é aquilo que Paulo fala, né? Um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, nessa pegada aí, não conclui em você, não adianta. Você tem que entender qual é a tua parte naquele negócio e investir ali, entendeu? Pastor, o missionário acaba lidando com diversas pessoas, histórias totalmente diferentes, mas teve alguma assim que o senhor se identificou?
com uma pessoa assim que você foi apresentar o evangelho e você... Tem uma pessoa que marcou. Engraçado que eu não teria como lembrar disso agora, mas lembrei. Uma experiência que eu tive de pregação do evangelho na Argentina. A Argentina faz muito frio, né? Faz frio baixo zero. E nós estávamos ali na base, toda a base missionária tem um tempo de evangelismo. Então saímos uma equipe para evangelizar na região central ali de Tuzangó. E a líder da equipe falava sempre assim: olha, vocês precisam prestar atenção nos detalhes que Deus vai mostrar para você poder dar abertura para conversar com essa pessoa. E eu lembro que eu estava ali muito frio, estava de touca e tal, muito frio. Eu vi assim um rapaz com uma namorada, eu me aproximei deles, a gente começou a conversar e tal. E eu observei que ele estava com um brinquinho assim, e o brinco dele era a cruz. Né? E eu conversava com ele sobre futebol, quem é melhor, porque todo argentino fala isso, quem é melhor, Maradona ou Pelé e tal. Agora é o Pelé mesmo o melhor, porque o Maradona já foi. Maradona morreu e Pelé ainda está aí intacto, né? E a gente estava conversando sobre essas coisas, e eu toda hora olhava assim, pedindo a Deus uma estratégia para apresentar o evangelho de Jesus para ele, né? Aí eu falei: rapaz, por que você usa um brinco que é cruz, né? E aí ele falou assim: eu gosto muito de cruz. E aí levou a mão assim pro lado de dentro, puxou um crucifixo bem grandão. Aí eu falei: cara, você sabe o significado da cruz? Não sei o significado da cruz não, mas eu acho muito maneiro o símbolo. Pronto, foi aí a abertura. E aí eu comecei a falar do evangelho da cruz para ele, foi bem legal. Nem sei se ele se converteu, nunca mais eu vi, mas foi bem legal, bem legal. A semente foi plantada. Foi né? plantada. Tirando esse lado assim, missionário teve... Não tem como tirar o lado missionário, porque faz parte da sua vida. Mas você teve alguma experiência assim, que você lembra até hoje que mais surpreendeu, assim? Uma experiência pessoal sua? Mas em que quesito? Tem tantas experiências. Eu era adolescente num retiro da igreja metodista, adolescente, sei lá, com os meus 15 anos, e aí reunimos assim para orar, e uma irmã que dirigia a oração da igreja tinha ido ministrar aos adolescentes, e ela disse assim: aqueles que o Senhor está chamando para a obra, as mãos vão começar a queimar. E eu me lembro que todo mundo estava com a mão estendida, eu também, com os olhos fechados ali, e ela orando, e a minha mão começou a pegar fogo. Eu falei: nossa, minha mão está pegando fogo, uau, minha mão está pegando fogo. E era Deus me chamando. Hoje eu entendo, né? Mas naquela época, tua mão vai começar a pegar fogo. E aí começou a abrasar minha mão, né? Minha mão ficou quente demasiadamente. Era Deus ali chamando para a obra. Então essa é uma experiência que marcou. E tantas outras, né? Batismo em línguas no monte. Eu ia pro monte com os crentes, chegava lá, os crentes começavam a falar em língua estranha e eu ficava lá boiando, né? E até ser batizado no Espírito Santo, no monte. E visões que Deus deu, dá e ainda vai dar, né? Então, assim, essas experiências, elas marcam a vida da gente. Marcam mesmo. São coisas que você não esquece nunca mais, vai levar para a eternidade. O senhor falou dois pontos que eu quero poder conectar aqui. Que primeiro, que os missionários sempre foi um problema de dinheiro. Que muitas das vezes quem paga, quem patrocina o missionário são as igrejas, né? E qual foi o segundo agora? Esqueci qual foi o segundo que eu conectar. Enfim, mas eu vejo porque a maior ordem que Jesus nos deu foi o ide, que era ide e pregai. E que muitas das pessoas elas acabam não podendo ir, porque às vezes ela tem casa e tal, não podem abrir mão da sua vida no geral para poder ir, mas ela pode ajudar o missionário que vai. Porque você acha que talvez acho que as igrejas não estejam tão atentas quanto deveriam em missões? Porque eu acho que missões ela é mais importante do que qualquer coisa assim na igreja. Seja o louvor em si, a pregação, que claro, são importantes, mas que também você pode estar na igreja e as pessoas vêm, elas estão sendo também evangelizadas e tal, mas é como se as pessoas colocassem missões um pouco pro canto, sabe? Calma, primeiro vamos fazer essas coisas aqui, depois a gente dá dinheiro para missões. A gente vamos comprar tal coisa para gente, depois a gente
oferta missões, sabe? O que acontece? Eu disse que a vida de missionário é uma vida difícil. E como ela é uma vida difícil, ela não é uma vida que atrai nem aqueles que são chamados, muitas vezes, querem ir, porque é uma vida difícil. E ela é difícil por realmente falta de recursos, né? Falta, por exemplo, Deus está te chamando para ir para o Sudão. Aí você vai... A primeira coisa que você precisa ter passagem para o Sudão. Você vai ver quanto é uma passagem para o Sudão, entendeu? Então, as pessoas... finanças é um desafio. Sempre foi um desafio em missões, tá? E hoje, mais ainda. Porque nós estamos um país de terceiro mundo. Nossa moeda não é uma moeda tão valorizada, né? As obras missionárias, elas precisam ser feitas... Geralmente precisam ser feitas em lugares mais longe, na região amazônica. No Brasil, hoje, o desafio missionário ainda é a região amazônica, norte e nordeste do Brasil. Quer dizer, não dá para você sair daqui do Rio de Janeiro para o norte e pegar uma semana de ônibus aí, viajando, entendeu? Pegar um barco dentro de Manaus para dentro dos ribeirinhos e viajar 10 dias rio acima para achar as comunidades que precisam receber esse evangelho. É um negócio difícil. Eu estou com um amigo meu que está em Manaus, agora está lá para cima, mais perto das fronteiras ali, e ele disse: Alessandro, aqui o desafio maior é o calor. Beleza, qual outro desafio? É o recurso. Né? Quando você tem dinheiro, você compra um ventilador. Quando você tem dinheiro, você não viaja no teco-teco, você paga uma classezinha melhor. Então, hoje eu estou pastor, né? E eu não me dou mais... Não me permito mais fazer coisas que eu fazia quando eu tinha 22 anos. Eu morei em 20 estados do Brasil, sendo missionário. Eu trabalhei com igrejas das mais tradicionais, as presbiterianas tradicionais, de não poder botar a mão no microfone. As mais pentecostais, né? Nesse Brasil. E dormia no chão, comia qualquer coisa, tudo em nome da obra de Deus. Hoje eu tenho 44 anos, tem coisa que eu não aguento fazer. Por exemplo, pensando, vamos no Nordeste. Eu não consigo ir no Nordeste mais de ônibus. Meu corpo físico não dou conta de viajar 3 dias aí para cima num ônibus. Se for de ônibus, tem que ser o melhor ônibus. Para ser o melhor ônibus, tem que ter dinheiro para pagar a passagem do melhor ônibus. Então, é sempre um desafio. O dinheiro é sempre um desafio. Mas a grande verdade e eu estou com um amigo meu indo para Bahrein, como missionário, o Valdeir e a Aline, ele sempre diz isso: cara, o dinheiro está na igreja. Entendeu? E existem pessoas, tão certo como nós estamos orando para Deus levantar obreiros, existem pessoas orando para financiar esses obreiros. Então a nossa oração tem que ser para que case, né? Quem quer financiar com quem quer fazer, entendeu? E Deus tem os seus meios. Mas a verdade é que a igreja no modo geral, a igreja institucionalizada, ela se perde um pouco no investimento dos templos, que tem que ser bons templos, tem que ter boas cadeiras, mas a gente precisa priorizar a obra missionária. E hoje eu conheço uma igreja que investe decentemente na questão missionária, que é a Igreja Batista da Lagoinha. Nós somos batistas, eu tenho tratado minha igreja já, trazendo ela para a visão missionária, e não é fácil. O pessoal acha que missionário tem que dormir em qualquer lugar, tem que comer qualquer coisa, e se é para missionário tá bom, é assim, entendeu? Infelizmente é assim. Dos meus desafios no campo missionário era esse, né? Tudo de melhor vai para os pastores e o mais ou menos vai para os missionários, né? Então, eu acabei deixando o campo missionário, vim estudar, fiz faculdade, né? Formei teólogo pela Unesp e tal. Mas a questão é que existem privilégios, né? Que não alcançam os missionários, não alcançam. Acha que, por exemplo, como assim, muitas pessoas elas acabam menosprezando o missionário. Será que as pessoas que estão na igreja, elas realmente entenderam o evangelho quando elas têm um pensamento desse tipo? A igreja existe para pregar o evangelho, mais nada. Ainda essa semana eu estava pregando numa igreja e falava, essa semana, final de semana, eu falava sobre isso. A igreja, a gente não existe para ter boa música,
Não é pecado ter boa música, para ter bons pastores, para ter bom ar-condicionado. A gente não existe para isso. A gente existe para pregar o evangelho. Tudo tem que ser para pregar o evangelho. E esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24. Né? E ainda em Mateus 24 diz: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu tenho falado muito sobre esse texto de Mateus 24. E a gente percebe que o amor, ele tem esfriado mesmo, né? Vai perdendo aquele brilho, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, e esse evangelho do reino será pregado. Então, se a gente se a gente perde o amor, você perde esse fogo de pregar o evangelho. Entendeu? Eu tenho estado alinhado com um pastor aí de Minas que tem falado, na verdade, tem protestado contra essa igreja que só prega para crente. Os crentes sentam lá e pregam uma boa palavra para nós queremos ouvir Deus. Na verdade, nós já temos Deus. Na semana passada eu iniciei uma pregação com a minha igreja de manhã dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas. Então, a igreja de hoje, você olha assim e fala: cara, será que o Espírito de Deus está mesmo? Porque as pessoas estão envolvidas com tantas coisas que você fala: uau, quem tem o Espírito de Deus não está envolvido com essas coisas. Né? Então, eu acho que deveria ser o carro-chefe de uma igreja. Deveria ser o carro-chefe da igreja, pregar o evangelho. Né? Aqui, onde ela está inserida, usar todas as formas possíveis, ação social, os meios de comunicação, para pregar o evangelho. E o evangelho, ele é uma pessoa, né? O evangelho é Jesus. É Jesus. Nós estamos falando de pregar esse evangelho para garantir a eternidade de centenas de milhares de pessoas. Entendeu? Então, ou prega ou prega. Pode falar? Outras perguntas. Só para terminar, que você falou algo interessante, porque eu considero depois de Jesus, eu acho que o Paulo, assim, para mim, ele é o cara. Tipo, eu já sou cristão e tal, mas eu tava lendo Filemon e eu sinto que eu virei crente de novo. Que eu sinto que eu falei: meu Deus, que livro incrível. E se você for ver em Paulo, o Paulo ele também vivia essa vida de missionário. E, se não me engano, em 2 Tessalonicenses, ele fala com os Tessalonicenses que ele fala que, por exemplo, ele trabalhava para conseguir o próprio sustento e que as pessoas não buscavam isso. Mas em outras cartas também ele dizia que as pessoas não ofertavam a ele. Então eu acho muito interessante como, por exemplo, como muitas vezes o Paulo ele tinha que dar um jeito de conseguir o próprio sustento, porque muitas vezes ele também já sabia porque ia faltar, sendo que é algo que era obrigação das igrejas, sabe? Porque foi a ordem que Jesus deu para nós, que fosse para poder multiplicar o evangelho. Então, você falou que a geração é algo geracional. Como nós podemos fazer para poder plantar esse amor por missões no coração da igreja? Não planta. Não planta. Isso aí quem gera é o Espírito Santo. E se a pessoa abrir o coração, não tem jeito. Não tem jeito. Nós precisamos orar, né? Precisamos orar, pedir ao Senhor da Seara para que levante obreiros, né? Tanto os que vão, quanto os que vão sustentar, financiar. É difícil, é muito difícil. Mas eu costumo dizer que missionário tem que ser criativo. Eu quando eu estava no campo missionário, dependendo de sustento das igrejas, eu era muito criativo. Eu mandava fazer camiseta, vendia docinho, churrasquinho na brasa, aqueles espetinhos. Teve uma época que eu tinha muito acesso à Argentina, né? Muitos anos, eu perdi as contas de quantas vezes eu entrava e saía da Argentina, né? Fazendo esse Rio, Buenos Aires, Rio. E aí, em Buenos Aires, eles têm lá o famoso alfajor, né? Que é um pãozinho de mel recheado com o melhor doce de leite que eu já comi na vida. E aí eu ia na Argentina, eu trazia caixas e caixas de alfajor para vender depois das pregações, né? E garantia o sustento. Teve uma época que se gravava também, né? Fazia DVD e tal. Eu cheguei a gravar, não gravei DVD, mas gravava áudio, né? CD de áudio para vender. Então, esse missionário tem que dar o pulo do gato, entendeu? Mas a verdade é que a igreja tem condição de financiar, né?
Ela tem condição de financiar. Tem condição de financiar. Uma igreja que paga 32 mil de aluguel, não posso dizer o nome da denominação, não vai ter condição de financiar um missionário para plantar uma igreja por aí afora? Pelo amor de Deus. Né? Você vê aí as igrejas que têm seus templos pagando, tem igreja pagando 32 mil de aluguel, 10 mil, 15 mil de aluguel. Como é que não vai ter dinheiro? Eu costumo dizer lá na tesouraria da igreja, tem que ter. Mas, Alessandro, tem que ter. Entendeu? Oferta para missionário, tem que ter. Arranca do bolso, arranca do meu bolso, não pode faltar. Nós temos. Elas só são canalizadas de forma errada, muitas vezes. Pode ir. Pastor, a gente tem aqui algumas perguntas que o nosso público fez. Ah, é? Eram tantos. Aí a gente anotou aqui algumas. Por que o senhor não se casou? Foi um propósito como Paulo ou sem tempo como Wesley? Não, eu não diria nem uma coisa nem outra. Eu não casei. Hoje, eu digo, eu tive noivo 2 vezes, não casei porque não deu certo. Eu não sou uma pessoa fechada a relacionamento, não. Possa ser que eu ainda venha casar, possa ser. Se ela for loira, assim... Um padrão, uma Paty. Se ela for rica, melhor ainda. Tô zoando, mas... Eu te entendo, pastor, eu te entendo. Por que não casou? Eu tive noivo 2 vezes, mas não deu certo. Eu penso que não dá pra se casar, pra você ser infeliz, né? Não dá. Você manter uma aparência ali, não dá. Família... eu quero até gastar tempo com isso. Porque família é de Deus, entendeu? Casar é de Deus. É de Deus casar. Mas ser solteiro não é do diabo. A gente tem que ter isso claro. Obrigado. As pessoas... Não, e que isso se faça ouvir aí pelas redes sociais. Casar é de Deus. Constituir família é bíblico. Ter filhos é uma bênção, mas ser solteiro não é do diabo, não, gente. Eu tive pregando numa igreja batista central em Petrópolis, estava me apresentando, sou missionário e tal, na época, né? Meu nome é Alessandro e tal, e eu sou solteiro. Aí parei nisso, por isso, porque as pessoas acham que ser solteiro é do diabo. Porque há uma apologia muito grande da igreja com relação ao casamento. E o que nós temos visto nesse tempo são pessoas que casam, ficam 2, 3 anos, 5 anos casados e separam. E o que nós temos, pelo menos o que eu tenho pego, de pessoas arrebentadas emocionalmente, em briga judicial, vai tudo parar no gabinete pastoral. Então, antes de pensar em casar, você tem que ver com quem você vai casar, como vai casar, para que vai casar. Será que é para dar uma resposta para a sociedade e tal? Então, durante algum tempo eu tinha isso, né? Eu fiquei noivo de uma moça argentina. As argentinas são brabas. Elas devoram o teu coração e metem o pé na estrada, entendeu? Eu fiquei noivo de uma argentina. E é interessante assim que, na verdade, foi para dar satisfação. Pô, agora eu sou pastor e tal, eu tenho que ter alguém e tal, porque você fica bem mais visto. Mas, cara, o dia a dia, o arroz com feijão, as 4 paredes, quem vai encarar é você. Então, não pode se aventurar. Nesse aspecto, também não pode se aventurar sendo muito novinho. Não tem trabalho, não estuda, quer namorar beijando a boca para fazer filho. Vai se arrebentar, vai acabar no gabinete do pastor. Vai casar? Glória a Deus, mas tem que ter uma estrutura, tem que ser bem pensado, porque não só de beijo viverá um casamento. Existem outras questões. Então, não casou por quê, pastor? Foi um propósito? Não fiz propósito nenhum, como Paulo. Nem sei se tem esse propósito na minha vida. Questão de tempo, eu sou uma pessoa muito sem tempo mesmo, né? Eu geralmente saio de casa às 7h30, 8 horas da manhã, entro em casa às 11h30 da noite. Então, hoje para eu casar, a mulher tem que ter uma pegada, né, para compreender essas coisas. A pessoa casa com a mulher, tô no gabinete aconselhando e a mulher tá lá. Abre essa porta, seu cachorro! Tá me traindo! Tem toda essa pegada. Então, eu tô aberto a relacionamento, mas não pode ser qualquer relacionamento, né? E depois dos 35 anos, você aprende isso. E depois dos 40 anos, você descansa nisso. Pastor, você falou do gabinete... Fica claro isso. Sim. Casar é de Deus, mas ser solteiro não é do diabo. Beleza? Tem uma pergunta aqui que
fizeram também, tá aqui no meu celular, que foi: em casos de violência doméstica, como a igreja deve reagir? A igreja não deve reagir. Nós temos todo parâmetro em nível de sociedade para resolver um problema como esse. Ela está sofrendo violência. Isso é muito complicado. Porque às vezes a gente tem um casal na igreja que a mulher ou o homem sofre algum tipo de violência. Quando a gente pensa violência, logo tem a violência física, né? De agressão. Mas tem a violência verbal também. Muita gente sofre com isso. Psicológico. Então, sofreu violência, caso de mulher, quem resolve é a polícia, não é a igreja. Entendeu? Você bota a mão, ora, aconselha. O abuso continua, você tem aí todos os caminhos que você deve tomar para ser socorrido. Então, tá apanhando do marido, Lei Maria da Penha nele. Entendeu? Não, vamos fazer campanha, jejuar, orar, é tudo muito bom. Mas existem leis que amparam a mulher que sofre abuso, o homem que sofre abuso, a criança que sofre abuso. E a gente tem que fazer uso dela, entendeu? Então, a pergunta era o que a igreja deve fazer? A igreja não deve fazer nada. A pessoa tem que se posicionar. Não, você não me encosta mais a mão. Não funciona assim, entendeu? A gente tem visto isso demais, né? Meninas que não apanhavam quando era nova e vão apanhar do marido depois de casado. Então, você tem que correr atrás do seu prejuízo, né? E eu vou dizer uma coisa, irmão. Apanhou uma vez, não espere a segunda para resolver o problema, tá? Porque quem bate a primeira, bate a segunda, a terceira, e essas coisas assim terminam... A gente sabe onde termina, né? No cemitério, né? No cemitério e na cadeia. Então, tem que esperar, tem que resolver, né? Senão se enrola, que é o caso dessa menina que cantava aí, famosa, que eu esqueci o nome dela. Foi deputada. Flor de Lis? Flor de Lis. Flor de Lis, né? Então, N casos assim, né? É ruim, né? Isso é um tema, essa pergunta abre leque para a gente conversar sobre muitas coisas. Pessoas famosas na sociedade, gospel, no mundo gospel, que separaram, foram abusadas verbalmente, fisicamente, e a igreja não sabe lidar com isso, ainda vive aquele mundo de que casou, tem que manter casado e aquela coisa. Então é preferível que você fique solteiro do que você se aventure aí num movimento desse, né? É muito dano, né? É muito danoso para a pessoa. Emocionalmente ela fica exposta, é muito ruim, muito ruim. Então, tá apanhando do marido, tá tendo agressão verbal, né? Enfim, ou o marido apanhando da esposa. Meu filho tem que tomar uma posição. E essa posição a gente toma em Deus, mas é diante dos homens. Não aceito, não. Violência doméstica, não. Levantou a mão para bater. Se eu souber, eu sou o primeiro a ajudar a denunciar. Posso ser até testemunho. Entendeu? Não, é algo interessante que as duas perguntas se conectam, porque muitas vezes as pessoas elas estão tão desesperadas, ansiosas em ter alguém, que elas acabam escolhendo, não digo nem qualquer pessoa, mas... Quem vier. Quem vier ela... Aquele versículo de Jesus, sim. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, ela não. Porque assim, não, as pessoas elas acabam dando alguns sinais. E quando você é a pessoa que está apaixonada, ou coisa do tipo, você acaba ignorando alguns sinais, sabe? Você quer tanto aquilo, você quer tanta pessoa, que às vezes, sei lá, às vezes Deus mostra, uma pessoa fala e você continua insistindo naquilo, sabe? E muitas vezes o que acontece depois é só uma consequência do que já era, né? Da negligência que você teve. Às vezes você se deixou levar muito pelo sentimento, muito pela aquela visão sentimental, e você não olhou bem. Você via que o cara era grosso com você via que a mulher era assustada com você, que você falava com a amiga e ela ficava doida. Então são coisas que a gente tem que ficar um pouco mais... Acho que a gente tem que ficar um pouco mais atento, até como cristão, né? Porque a gente não casa querendo terminar. Muitas vezes, agora, como essa opção de divórcio tá tão, assim, em alta, as pessoas elas já vão assim, se eu errar, depois eu divorcio tudo certo, sabe? E não é bem isso que Deus quis como projeto familiar, que o Senhor banalizou, disse. né? O casamento tá muito banalizado. É melhor você esperar 10, 15, ou nem cara, do que você fazer por querer fazer e no final... Às vezes eu nem digo esperar, não, cara. Às vezes você vai esperar 10, 15 anos, mas às vezes você vai ficar sozinho mesmo. Eu te entendo. E é complicado até lidar com isso, Entendeu? Você tem que estar ligado nisso aí, né?
E aí? Você está pronto para estar sozinho? E aí, como é que vai ser? Então, tem todo um processo aí. Eu penso assim, é o que Paulo diz, né? Você não aguenta, casa, meu filho. Você aguenta, fica solteiro, meu filho, porque o casado cuida das coisas de casado. O solteiro cuida das coisas do Senhor. E o casado que cuida das coisas do Senhor, o preço que ele paga é um pouco mais alto. É a mulher que tem que esperar se arrumar, é as crianças, é aquela pegada, é a aparência que tu tem que manter, é um jogo de cintura que você tem que ter. Então Mas o solteiro também tem as suas provações, tem, né? São 2 pesos e 2 medidas aí. Então é tenso. Só acho que ninguém deve casar para responder à sociedade do entorno. Nossa, mas você está com 44 anos. Eu ouvia isso. Ô, Alessandro, você está com 28, 30. E por um tempo, eu deixei isso entrar na minha cabeça, até eu me relacionar com a Argentina. Depois que nós terminamos, que eu fiquei muito mal emocionalmente, falei, agora eu não entro em relacionamento por ninguém mais, por mim. Que você vai cedendo a pressão. Ó, a idade está chegando, hein? Está na hora de ser uma varoa, hein? Um varão. E você vai e cede à pressão do entorno. E aí, você que vai pagar o preço, meu filho. Você que vai pagar o preço. Aí tem outra aqui, ó. O senhor acha que a igreja dos dias de hoje realmente entendeu o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo? Rapaz, que pergunta bruta, hein? Eu acho que a igreja entendeu o mandamento de amar o próximo. Não entendeu, não, hein? A igreja hoje, ela não consegue socorrer nem os da casa. Quase que no modo geral, assim. Existem igrejas que estão atendendo aí as demandas dos irmãos, mas a verdade é que a gente já tem problema demais para se envolver com o problema do próximo. Então, eu acho que não. Eu acho que a igreja dos dias de hoje não entendeu, não, o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Pastor, fizeram uma pergunta aqui também. Como posso descobrir o meu chamado? Então, eu costumo dizer assim, ó, quando Deus chama você para uma coisa, aquela coisa está dentro de você. Né? Fica guardada ali. Deus chamou você para música. É aquela área. Seu coração queima por aquela área. Então, quando Deus começa a usar alguém para falar sobre isso com você, é só para confirmar aquilo que já estava dentro do seu coração. Agora, tem hora que Deus chama você para fazer coisa que você não quer fazer. Por exemplo, eu não gostaria de ser pastor. O pessoal falava, Deus tem uma obra de pastor na tua vida. Eu digo, tá repreendido. Entendeu? Porque vida de pastor é uma vida de desafio. Agora, então, com o escândalo que nós estamos tendo aí com os pastores no MEC. Agora que eu não queria ser pastor mesmo, porque aí todo mundo aí, ó. Aí pastor aí, ó. Desvia dinheiro do Ministério de Educação e Cultura do Brasil. Olha que luta. Então, eu não queria ser pastor. Mas Deus foi forjando, Deus vai trabalhando, Deus vai dobrando você, né? Deus dobra você. Então, se eu disser assim, ó, eu senti no meu coração de ser pastor, não senti, não. Eu fui andando e agora eu tô pastor. Entendeu? Mas Deus dá sinais dentro de você. Então, como você descobre o chamado? Dentro de você tem um chamado. Você olha aí o Espírito de Deus, a hora que você está adorando, cantando, você está no culto, o Senhor toca no teu coração para trabalhar com as crianças. Você sabe que você tem que trabalhar com as crianças. Entendeu? E é isso. O tempo também, né? O tempo, né? O tempo. Porque quando a gente começa muito novo, a gente pode se equivocar também. Achar que Deus chamou para uma coisa e Deus chamou para outra também. A última, pastor, acha que o cristão atual tem sido egocêntrico? Com certeza. Ter vindo a ordem que Jesus nos ordenou, sendo Deus, o próximo e eu? Eu não tenho dúvida que o crente é egocêntrico. Não é o crente que é egocêntrico. O ser humano é eu. Primeiro eu como. Primeiro eu me alimento. Primeiro minha casa. Primeiro eu. Meu umbigo. Depois a gente pensa no outro. Entendeu? Isso não é uma coisa exclusiva dos crentes. Os crentes isso faz parte da nossa natureza adâmica. Nós somos egoístas, né? Adamicamente falando, nós somos egoístas, egocêntricos. Primeiro eu. Agora, se inverte a ordem de Jesus de amar a Deus e o próximo,
eu acho que inverte. Eu acho que inverte. Acho que inverte, não, acho que nem cumpre, né? Nem cumpre. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ontem eu estava falando sobre isso lá no estudo bíblico da igreja. Falando sobre esse amor, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, ou esfriará. Eu estava falando, nós precisamos amar a Deus, irmãos. Nós precisamos amar a Deus mais do que o nosso emprego, mais do que a nossa esposa. Nós precisamos amar a Deus. Porque o ápice das tribulações não é terremoto, guerra, fome, peste, né? Dores. Esse é o princípio das dores. Eu acho que o ápice da provação da igreja vai ser o amor. O amor ao Senhor e o amor ao próximo. Os dias vão se tornando muito difíceis. Se você bobear, você perde o seu amor pelo Senhor. Perde o amor pelo Senhor. E se você não tem amor pelo Senhor, consecutivamente você não tem amor pelo próximo, né? É isso. Então, fazer uma pergunta aqui agora que eu fiquei encucado. Se a igreja não tem focado tanto quanto deveria em missões, ela não tem realmente chamado o seu próximo, ela não tem colocado Deus acima de todas as coisas, a igreja tem realmente, então, cumprido o seu papel como igreja? Acho que tu deveria perguntar assim, a igreja é a igreja? Porque se você for olhar para tudo isso, não parece realmente uma igreja. Nós estamos parecendo mais um clube, de fato, vários torcedores, que não é mais do que realmente uma igreja, sabe? Porque se uma pessoa ela entra na igreja ela não vai encontrar alguém será que ela vai realmente se encontrar amada? Igual a história do bom samaritano? Será que ela vai encontrar pessoas que a perdoem, igual o rei perdoa, igual o rei, aquela parábola onde o rei nos perdoa? Será que nós podemos perdoar o nosso irmão como Deus nos perdoa, sabe? Entra muito naquele versículo, acho que é 1 João 4, 20, 21, né? Eu não me lembro como é que fala ele, que é como pode amar a Deus a quem não vê, se você o seu irmão que não vê. Então, é um tanto... É o que acho que como igreja nós deveríamos pensar mais. É como nós podemos ir nos domingos, fazer toda aquele cantaria, chorar, não sei o que, espernear, e no final a gente não conseguir amar de fato o próximo que a gente vê, sabe? A visão de ser igreja, ela tá deturpada, né? A visão de ser igreja está deturpada. E eu te respondo fazendo uma outra pergunta. O que eu tenho feito para que a igreja seja a igreja? Então, quando eu vi toda essa problemática, que não é uma problemática atual desses dias, isso é uma coisa que nós enfrentamos desde a época que eu me converti e talvez antes, né? Era menos, mas já existia isso no nosso meio. Na época de Paulo já existia irmãos que não ajudavam a financiar a obra missionária, a plantação de igreja, passava privação, Paulo, enfim. Já tinha isso naquela época. Agora, a questão é o que eu estou fazendo que pode mudar esse quadro. Então, eu, na época, entendi o chamado, fui me treinar, fui para um centro de treinamento missionário. Depois do tempo que eu passei em missões, eu retornei, fui estudar, fiz teologia. E depois que formei teólogo, fui pastorear, eu digo, alguma coisa eu preciso fazer. Então, eu estou fazendo o que eu consigo, o que está no meu alcance fazer, para ajudar a igreja a ser igreja. Então, a questão aqui não é se ela está sendo relevante. Eu não sei, ela não está sendo relevante. Não acredito que a igreja esteja sendo relevante, não. E a igreja, infelizmente, a tendência não é melhorar. Não é melhorar. A tendência é nós termos mais pessoas egoístas nos nossos templos, mais devassidão. Eu penso que, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos, então a gente tem que cuidar disso, do amor no nosso coração, para ele não apagar. Entendeu? Porque tanta coisa, e meu Deus, me guarda, porque eu quero chegar naquele grande dia. Ontem eu estava dizendo, não vai ser fácil. Sem ser pragmático, né? Não vai ser fácil chegar no céu. Não vai ser. É desafiador. E hoje, que nós temos muitas denominações, muitas pessoas falando em nome de Deus, você não sabe quem está falando a verdade, quem não está, como é que é isso, meu Deus. Então, realmente você tem que entrar no teu quarto, fechar a porta. Deus, acende o amor por ti
não deixa o meu amor por ti apagar, né? Que o mundo acabe, mas que o meu amor por ti permaneça, que os meus olhos permaneçam em ti. Penso que é essa igreja que vai romper nesse tempo, né? Acho que é para terminar mesmo. Agradecimentos? Vai lá. Qual câmera? 1, 2, são tantas. Olha para aquela. Primeiramente, quero agradecer a Janine pelas perguntas, aos nossos amados patrocinadores, não todos, brincadeira. Alex Antônio, Rafael Figueiredo, Everton Rosendo, esse eu conheço. Alci Sobreira, Ricardo Ribeiro, também conheço ali, ó. Jardel Arruda, Josimar Leandro, Herbert Dutra, Thiago Dutra. Herbert e Thiago são irmãos, pastor. Dutra. E também, quem quiser interessado em nos patrocinar, chama nos comentários ou fala com o pastor, algo do tipo. Ele que sabe direito as coisas. Tô aqui só para poder apresentar o programa. E também, cara, vem pedir para que possam se inscrever no canal, curtir, compartilhar para seus amigos, sejam crentes ou não crentes. E também anunciar por último, o que, pastor? Culto de jovem, né? Dia 9. Culto de jovem, dia 9. Se você é jovem, vence, né? Vem também. Tô brincando, vem também. E é isso, gente. Agradeço. É isso. Agradecer ao pastor Alessandro, que passou essa tarde aqui com a gente. Muito obrigado, pastor. Desculpa qualquer pergunta. Não, de boa, tá na benção. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.